Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Química, é a nossa aula de número 12. O tema da aula de hoje é ligação covalente e ligação metálica. Então vamos iniciar nossa aula falando primeiramente da ligação covalente. A ligação covalente é decorrente de um compartilhamento de elétrons. Ela é entre não metais, é uma ligação química caracterizada pela organização de um ou mais pares de elétrons entre átomos, causando uma atração mútua entre eles, que mantém a molécula resultante unida. Então, o que seria importante da gente saber aí é que ela é entre não metais, diferente da ligação iônica, que era entre não metal e metal. E se a ligação iônica era de doação de elétrons, a ligação covalente é de compartilhamento de elétrons. Vamos dar uma olhada no decorrer da aula para a gente entender melhor a matéria. Então vamos lá. Vamos pegar alguns exemplos. Então vamos pegar o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o cloro. Então aqui nós temos que o oxigênio, fazendo a distribuição eletrônica, nós temos duas camadas. A última camada é a segunda camada, camada L, que tem 6 elétrons. O hidrogênio só tem apenas uma camada. A primeira camada, que é a camada K, tem um elétron também, apenas, na última camada. O carbono possui duas camadas, camada L, que é a segunda camada. E na segunda camada ele possui 4 elétrons, 2 aqui e 2 aqui, beleza? O cloro tem 3 camadas, Camada M é a última camada, camada K, primeira, camada L a segunda, e camada M a terceira. Sendo que a camada M ele possui 7 elétrons na última camada, beleza? Então vamos ver como é que vai ser a ligação do H2O, beleza? A molécula da água. Então nós temos aqui que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pela regra do octeto ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada. E o hidrogênio tem apenas um elétron, então aqui apenas um elétron. Então hidrogênio vai ser mais uma daquelas exceções, em que apenas tendo 2 elétrons na sua última camada ele adquire a estabilidade. Então, nós vimos que na ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. Então aqui nós temos o oxigênio, 1, 2, 3, 4 elétrons, e aqui está compartilhando um elétron dele com o hidrogênio, e o hidrogênio está compartilhando um elétron dele com o oxigênio. E aqui é a mesma coisa, o oxigênio compartilha um elétron e esse hidrogênio compartilha outro elétron. Então aqui nós temos o compartilhamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Então aqui nós temos a regra do octeto, 8 elétrons na última camada. E o hidrogênio, 2 elétrons na sua última camada, também adquire a estabilidade, exceção a regra do octeto, beleza? Agora vamos para a nossa próxima molécula, que é a molécula de oxigênio, O2. Beleza? Então aqui nós temos a água, aqui nós temos o oxigênio. A ideia é a mesma, 6 elétrons na última camada, 2 aqui e 4 aqui. A última camada é a segunda camada com 6 elétrons. Então nós temos 6 elétrons aqui no oxigênio, aqui 6 elétrons. Para ter estabilidade ele precisa ter 8, então ele pode compartilhar 2 e aqui também compartilha mais 2. Então nós temos aqui nesse compartilhamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui no outro oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então aqui uma outra forma de ilustrar, A primeira camada aqui do oxigênio com 2 elétrons, camada K, representado por um S2. Aqui a camada K também, com 2 elétrons, um S2. Primeira camada, 2 elétrons. No subnível
S. E aqui os 6 elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de um e 1, 2, 3, 4, 5, 6 de outro. Só que eles compartilham esses 2 elétrons, né, entre eles. Com esse compartilhamento, cada um consegue ficar com 8 elétrons na camada de valência, né, na última camada. Beleza? Então vamos para o nosso próximo exemplo, que é o gás carbônico, ou dióxido de carbono. Então vamos lá. Então nós temos que o oxigênio possui 6 elétrons na sua última camada, né, ou na camada de valência. E o carbono possui 4 elétrons na sua última camada. Beleza? Então 4 elétrons aqui na camada de valência. Então o carbono vai precisar de 8 elétrons na sua última camada de valência para adquirir a estabilidade. A mesma coisa do oxigênio. Então o oxigênio aqui compartilha 2 elétrons com o carbono, compartilhando 2 elétrons, o oxigênio já fica certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que o carbono ainda precisa compartilhar mais 2 elétrons para ele adquirir estabilidade. Porque se ele não compartilhasse, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 2 elétrons. Vem outro oxigênio e compartilha 2 elétrons com o carbono. Então fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio então já está completo, já 8 elétrons na sua última camada, 8 elétrons na camada de valência. Então aqui agora o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Então o carbono agora adquiriu os 8 elétrons na sua última camada, 8 elétrons na camada de valência, já está estável. Próximo exemplo, gás cloro. O cloro tem aqui na sua última camada, né, a camada M, né, camada K, camada L, camada M, ou seja, a sua terceira camada, né, possui 7 elétrons. 7 elétrons na sua última camada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que para ele adquirir estabilidade, ele precisa ter 8 elétrons na sua última camada. Então ele precisa compartilhar um elétron com mais outro cloro para formar o gás cloro. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos para mais um exemplo, que seria ligação dativa. Dativa também seria uma ligação de compartilhamento de elétrons, né? Só que esse dativa significa que ele tá dando, mas não tá recebendo, né? Tá compartilhando, só que não tá recebendo nada em troca, né? Diferente aqui por exemplo, aqui a gente tem o compartilhamento de um elétron, o carbono compartilha um elétron e o oxigênio compartilha outro elétron, e cada um adquire 2. Beleza? Aqui embaixo é a mesma coisa, o carbono compartilha um, o oxigênio compartilha outro, e cada um acaba meio que ganhando 2, assim, por dizer. Já na dativa não. O oxigênio não deixa de perder, mas ele não está ganhando outro elétron aqui. Ele só está compartilhando sem receber. Então aqui nós temos o oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui o carbono nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? O que pode cair aqui na prova de vocês é que o CO é um gás muito tóxico. Pode causar até morte se inalado durante muito tempo, assim, durante algum tempo. Então, é um gás letal. Já o CO2 é o gás de efeito estufa, né? O gás carbônico, beleza? Então, isso aqui é letal à vida, né? Não pode respirar durante um certo período de tempo, que pode causar a morte. E o CO2 é o gás de efeito estufa. Vamos para o nosso próximo tópico, que é a ligação metálica.
A ligação metálica, eles não sabem muito bem o que acontece, então eles têm uma teoria chamada mar de elétrons, em que os elétrons estão meio que trocando constantemente de átomo, e nessa troca constante de átomo ele acaba meio que fazendo a ligação deles, beleza? Então seria esse troca muito rápida de átomos, troca muito rápida de elétron entre os átomos. Então nós temos que na ligação metálica há um brilho metálico, né, característico dos metais, ouro, chumbo, cobre, prata e assim por diante. Eles são bons condutores de calor e eletricidade, né? Eletricidade explicada pela teoria do mar dos elétrons, né, em que a troca constante dos elétrons dos átomos, possui um alto ponto de fusão e de ebulição. Eles são dúcteis, ou seja, moldáveis, não arrebenta quando esticado, o que ajuda na produção de fios. Eles são maleáveis, ou seja, são flexíveis e dobráveis, e tem alta resistência à tração, beleza? Então, o que pode cair na prova de vocês também? Além das características da ligação metálica, pode cair também as ligas metálicas, que são misturas homogêneas, ou seja, visualmente parece uma coisa só, de dois ou mais metais ou de um metal com outra substância simples por meio de aquecimento. Então nós temos o aço. O aço é uma liga metálica formada de ferro e cobre. Então por que homogênea? Porque a gente não consegue diferenciar no aço a parte que é ferro e a parte que é cobre. Parece ser tudo uma coisa só. A mesma coisa do bronze, que é formada de cobre e estanho. Ela é homogênea porque a gente não consegue diferenciar o que é cobre e o que é estanho. Parece uma coisa só. Latão, a mesma ideia, formada de cobre e zinco, parecendo apenas uma coisa só, apenas um metal. Amálgama, que é formada de mercúrio, prata e estanho, também parecido uma coisa só. E o ouro, que nós temos o ouro comum, né, que é o ouro formado com o cobre, né, ouro mais cobre, ou o ouro mais prata, que seria o ouro branco. Ou pode formar ainda uma liga com ouro, cobre e prata, de acordo com a cor e as características que a pessoa quer dar ao metal. Vamos então para os exercícios. O exercício 1 diz o seguinte: é característica física do metal. Brilho metálico. A. Inoxidável. B. Átomos agrupados. C. Oxidável. D. Então nós temos aqui que a característica física seria o brilho metálico, né? O brilho metálico seria a característica física do metal. Exercício 2. Elemento químico pertencente aos metais, cuja característica é a sua boa condutividade elétrica. Cobre, né? Tanto é que o cobre é utilizado em fios, bastante utilizado em fios por causa da sua boa condutividade elétrica. 3. Para fundir o ferro, precisamos elevá-lo a altas temperaturas, devido ao seu ponto de fusão. Isso é uma característica física dos metais, beleza? Alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, característica dos metais. O cobre forma uma liga metálica com o estanho, originando o bronze, beleza? Cobre mais estanho vai formar o bronze. Então é isso, pessoal. Com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.